Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre apoia as ações desse canal, participando desse debate. Obrigado a você aí, companheiro, que nos vídeos e lives acaba deixando a sua inscrição, acaba se inscrevendo no canal e, sobretudo, deixando o teu comentário. Ele é muito importante para mim. É importante porque, por algumas vezes, eu até reformo as minhas ideias, os meus conceitos, as minhas opiniões sobre acontecidos. Então, você não vai ficar com a sensação de tempo desperdiçado se você se engajar nesse vídeo e deixar o teu comentário. Especialmente sobre os temas os quais eu quero versar hoje rapidamente para poder consubstanciar o que aconteceu ontem e migrarmos para o jogo contra o Bahia, que também é muito importante. O Flamengo ainda tem chances no Campeonato Brasileiro, então, enquanto a matemática permitir, eu estou aqui sonhando, principalmente depois da evolução conceitual e pragmática acontecida no campo de hoje. Eu ainda vou falar sobre isso nesse vídeo, mas primeiramente eu quero te falar do roubo. Sei que você aí, anti-rubro-negro, vai me chamar de chorão, mas se você estava assistindo o meu react, você sabe exatamente sobre os meus apontamentos e o meu descontentamento com o árbitro, que por todas as vezes que apita o jogo contra o Flamengo, porque assim é que eu defino, ele apita contra o Flamengo e não o jogo, ele sempre nos prejudica bastante. E eu não estou falando só da aberração, da anulação do gol do Gabigol, não. Até porque tem alguns na live de pós-jogo que até de maneira mais exacerbada disseram assim: Gil, você está falando bobagem aí, porque foi o VAR que anulou. Não, não vai o VAR que anula. Ele está participando diretamente da discussão pelo fone. Ele participa diretamente da discussão pelas imagens, mesmo que ele não vá lá. A grande diferença é que ele está vendo o que está acontecendo ali, sequer suspeitou que era um gol legal, e foi um gol legítimo, realmente, que o Flamengo fez ontem com o Gabigol. E o tracejar das linhas, me pergunte a mim se eu tenho aqui usos de neologismos, às vezes para poder definir certas situações, eu digo a você que tenho, eu te peço perdão até por mais esse, mas o tracejar das linhas ontem, eu não tenho nenhuma dúvida, foi muito mal feito, e o Flamengo saiu prejudicado do campo porque poderia ter construído uma vantagem mais larga para o jogo do dia 20 contra o Curica. Isso mesmo, o segundo jogo lá na Arena Neoquímica, que vai ter muita pressão. O Flamengo podia ter saído com 2-0, aliás, o Flamengo podia ter saído com um placar bastante elástico. Comente isso também, não fosse o Neneca, porque o Neneca foi o melhor jogador do Corinthians ontem, disparado. O que o Neneca fez no Maracanã é algo assim indescritível, e logo contra nós. Então, entenda uma coisa, aquele gol anulado do Gabigol nos permitiu, eu diria assim, uma descarga de energia desperdiçada. O lado anímico do Flamengo ficou realmente muito prejudicado, porque quando você se esforça muito, quando você esgota as suas energias com um objetivo, e esse objetivo é cumprido, e por alguma razão de inconsequência, por alguma razão indevida, essa energia acaba sendo desperdiçada, como o gol anulado que o Flamengo teve ontem justamente, isso contribui sim muito para o estado anímico dos jogadores, e eu falei sobre isso ontem no react. No pós-jogo, eu procurei não me concentrar muito nisso, porque apesar de ter prejudicado o Flamengo, esse gol anulado, não foi só isso não, viu? Foram faltas invertidas, o Garro não ter tomado cartão amarelo ontem, realmente é vergonhoso. Você não sabe, mas o Garro tinha aí um cartão amarelo já, e na verdade se tomasse o próximo ele estava suspenso. Então, entenda assim, ele não ter tomado cartão amarelo foi vergonhoso. Mas eu procurei não falar muito de arbitragem no pós-jogo, porque tinham coisas mais importantes. Vocês viram as premissas ideológicas de futebol do Felipe Luiz, apregoadas e compromissadas por ele na entrevista da terça-feira, ontem, sendo pragmaticamente realizadas dentro do campo? Vocês viram como o time do Flamengo mudou apenas pelo conceito?
vira o Flamengo marcando lá no alto, com linhas altas, vira a pressão pós-perda do Flamengo, vira o time do Flamengo correndo bastante para poder deter a bola, para poder retomar a bola. Vocês viram o time do Curica amassado dentro do seu próprio campo. Estão falando aí alguns comentaristas que o Ramon Dias escalou mal porque botou o Garro e o Coronado no mesmo time e que isso não pode, na verdade, acontecer porque a marcação do Corinthians no meio campo fica prejudicada. Não, isso aí é algo inerente à essência do Corinthians, porque não estão acostumados realmente com um Corinthians mais leve dentro do campo, com um meio-campo mais talentoso. Eles querem que o Corinthians sempre se defenda da forma como a sua essência obriga qualquer treinador que chegue ali fazer. Mas eu não acho que realmente o Flamengo tenha tido aquela predominância toda porque ele escalou os dois do meio-campo. Eu acho que o Flamengo teve todo aquele domínio, acho que o Flamengo amassou o Corinthians justamente porque o nosso time entrou com premissas diferentes da do Tite. O Tite é muito chato, são águas passadas, são páginas de um livro infeliz, fechado, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas é preciso fazer uma comparação entre o que aconteceu em partidas passadas e o que aconteceu ontem. O resultado disso eu não sei, mas me alegra muito quando o Felipe Luiz chega ali no púlpito, vai dar entrevista e diz o seguinte: olha, é um risco que eu vou correr, um risco de levar gols, um risco de lesionar jogadores, inclusive, mas eu quero meu time vibrante, eu quero meu time pressionante, eu quero meu time com a bola, eu quero meu time atacando, eu vou tentar fazer gols, eu vou tentar fazer com que a torcida do Flamengo se sinta cômoda, feliz de se sentar na sua poltrona para poder assistir o jogo, de ir até o jogo e, na verdade, presenciar garra, presenciar energia, presenciar a ação de um conceito diferente de futebol, completamente diferente do Tite, que não tinha essência do Flamengo, que tem agora que treinar o Corinthians, que pode treinar o Palmeiras. Isso não é nenhum depreciativo para nenhum desses dois clubes, mas é realmente correspondente, e vocês aí precisam entender a essência desses times que aprenderam a sofrer, que aprenderam a jogar assim, que gostam muito de jogar assim, que querem exatamente comemorar vitórias assim, no final, com um gol de bola espirrada na área, para que a imprensa então vá lá e teça todos os elogios do mundo a uma vitória que nunca justificava o futebol feio. O que o Flamengo fez ontem foi muito bonito. Pode tomar aí uma goleada do Bahia, mas se jogar assim, se jogar com essas premissas, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser questão de tempo para que nós atinjamos um nível de futebol que realmente se adeque à nossa essência, que realmente nos faça felizes, principalmente pelas consequências dessa felicidade, pelas consequências desse jogo, que são exatamente vitórias magníficas. É assim que se joga futebol, e não daquela maneira que é trancada com linhas ruins, tendo que jogar pelo lado do campo o tempo inteiro, com jogadores precisando retornar para marcar lateral. Ontem você não viu o Bruno Henrique precisando para marcar, voltando para marcar lateral. Você não viu isso, sabe por que você não viu? Porque a bola, ela era retomada ainda ali perto da área do Corinthians. Isso aí é muito importante, foi isso que fez o Flamengo jogar. E eu quero te dizer uma coisa, vai demorar ainda para ajustar alguns posicionamentos? O Felipe Luiz falou? Sim, ontem ali no React eu falava sobre o posicionamento da segunda linha, que às vezes não estava tão grudada na primeira linha de ataque e que permitia alguma movimentação perigosa do Corinthians. Aquilo ali é uma questão de ajuste. O próprio Mister, quando chegou aqui, tomou de 3-0 do Bahia, tomou de 2-0 lá do Emelec. Por quê? Porque jogava dessa maneira, as coisas foram se acertando e você viu o resultado que foi. Não estou dizendo que o Felipe Luiz vai ser um Mister, estou dizendo que o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, não estou dizendo que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu estou dizendo que me dá felicidade de ver o Flamengo jogando assim. Eu queria que você comentasse isso, sobre esses dois aspectos. O primeiro, o Flamengo ontem roubado dentro do Maracanã, e depois a evolução, que na verdade ficou bastante transparente, ninguém pode negar isso, dentro
do campo. Apesar de que, quando eu digo ninguém pode negar, isso o companheiro lá não negou, ele não tinha que negar, mas ele negou de novo. É impressionante. Parece que são comentários muito particulares, muito mais em defesa daquilo que falava anteriormente do que propriamente do reconhecimento que esse companheiro deveria ter, com mais humildade, de uma evolução, de um jogo praticado, mais conectado, muito mais conectado com a essência do nosso clube. Mas não é que o companheiro, de novo, ele foi contrário, não é que o companheiro fez questão de não enxergar aquilo que aconteceu dentro de campo para continuar mantendo as suas posições. Eu acho realmente isso impressionante. Um pouco mais de humildade aí para a sociedade, um pouco mais de humildade, de honestidade intelectual, inclusive, de olhar ali, saber o que está acontecendo e admitir aquilo ali e deixar de influenciar mal para que os rubro-negros não lutem pela perpetuação de um futebol, de um conceito, de ideias que precisam ser definitivamente incrustadas dentro do Flamengo para que se evite contratações de treinadores estapafurdiamente diferentes da nossa essência, como foi o caso do Vitor Pereira, caso do Sampaoli, caso do Paulo Souza e do último treinador que saiu. Tá bom? Então olha só, hoje à noite tem um react do jogo do Fluminense e Cruzeiro. Nós vamos secar o Fluminense. Isso faz parte do esporte. Quero mandar um abraço para você aí, companheiro tricolor, que gosta de mim, que sabe que é do futebol. A live vai começar 15 para as 9 da noite, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Saudações rubro-negra, meus amigos. Um grande abraço para você.